Neste momento, prepare o seu coração e preste bastante atenção numa palavra vinda do coração de Deus ao seu coração. Deus abençoe a todos os ouvintes da Rádio Imbuí e também do programa Voz da Libertação. Nós estamos aqui numa sexta-feira, hoje dia 14 de agosto, às 19 horas no culto da campanha Guerra contra o Mal. E nós estamos hoje agradecendo a Deus pela campanha de 3 dias que nós fizemos sexta passada, sábado e domingo. Restitui em dobro minha vida. Deus abençoe a todos os ouvintes. Nós vamos já falar do amor de Deus e pregar a palavra do Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17 e versículo 11. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Diga comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo na tua palavra. Fala, Senhor, com os ouvintes do programa A Voz da Libertação. Amém, Jesus. Pode se assentar, meus amados. Eu quero falar um pouquinho a respeito, meus irmãos, dos 10 leprosos. Todos nós já conhecemos essa história, mas ela serve, meus irmãos, de grande experiência e ensinamento para todos nós. A cura dos 10 leprosos, ela está registrada no livro de Lucas, capítulo 17, no verso 11 e até no verso 19. Ele ocorre, meus irmãos, quando da viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém, o caminho do vale do rio Jordão, e era o mais seguro, meus irmãos, e usual entre os judeus para se fazer tal percurso. Mas a palavra de Deus diz que o mestre, porém, ao invés de seguir para o sul, indo diretamente para Jerusalém, ele escolhe passar nos confins de Samaria, onde morava a mulher samaritana e Galileia. Jesus toma, meus irmãos, a direção leste, que levava para além do Jordão e para a região da Pérea. Versículo 11, no capítulo 17, diz: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e também da Galileia. A palavra de Deus diz que eles estavam, pois Jesus e seus discípulos, em uma região aberta afora das cidades, em que havia pequenas aldeias, constituídas em sua maioria por pessoas excluídas da convivência social por motivos de saúde física ou religiosa. Muitos moradores daquelas pequenas aldeias eram judeus que, de uma forma ou de outra, já tinham sido participantes de culto e da religião judaica. Mas algo, meus irmãos, aconteceu em suas vidas que os relegaram ao isolamento e ao esquecimento por parte da autoridade religiosa de Jerusalém. Praticamente ninguém passava pelo caminho que levava àquela aldeia de leprosos, pois se entrasse ali, os judeus seriam considerados contaminados e impuros também. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele modifica o seu trajeto. Ele vai propositalmente ao encontro daqueles que estavam abandonados e deixados em sua própria sorte. Jesus poderia ir muito bem à região do sul, a direção a Jerusalém, porque Jesus estava indo a Jerusalém, mas a Bíblia diz que ele prefere ir passar por Samaria, ele prefere passar pela Galileia, porque ele sabia que ali
existiria uma aldeia, e essa aldeia se chamaria a aldeia dos rejeitados. A aldeia, meus irmãos, daqueles que foram abandonados. Aldeias da onde as pessoas eram esquecidas, pessoas cabisbaixas, pessoas, meus irmãos, totalmente impossibilitadas espiritualmente e fisicamente. A Bíblia diz que aquela pessoa que se encontrava leprosa, ou fosse encontrada qualquer tipo de enfermidade que constituía no ferimento das leis cerimoniais, essas pessoas eram abandonadas de suas casas, essa pessoa era abandonada de suas famílias, essas pessoas eram abandonadas de sua cidade, e era colocado, meus irmãos, fora da cidade ou fora do arraial, para que pudesse morrer pelas suas chagas e pelas suas doenças. Ninguém conseguiria chegar lá, porque era proibido. Se uma pessoa que chegasse até na aldeia dos leprosos, aquelas pessoas ficavam no mesmo momento contaminadas cerimoniais, elas não poderiam ter mais convivência com seus familiares, então ninguém podia chegar. Se esses leprosos tivessem famílias, as famílias tinham que abandonar este homem. Se esses leprosos tivessem filhos, os filhos deveriam abandonar os seus pais. Não tinha convivência, não tinha mais recurso o que pudesse fazer. A medicina atual não tinha mais o que fazer. As ajudas cerimoniais não tinha mais o que fazer. Até que um dia Jesus, meus irmãos, propositalmente, ele muda seu percurso. Ele modifica o seu trajeto para especificamente numa aldeia onde ninguém jamais iria, no lugar onde ninguém jamais pisaria. Ele vai no lugar onde ninguém estenderia as mãos, que era a aldeia dos rejeitados, a aldeia dos coitados, a aldeia a qual ninguém dá nada por eles. Eu quero dizer uma coisa para os nossos amados irmãos, que o nosso Deus, ele é o Deus dos rejeitados. O nosso Deus, ele é o Deus das viúvas. O nosso Deus, ele é o Deus dos órfãos. O nosso Deus é o Deus dos leprosos, é o Deus dos enfermos, é o Deus dos humilhados. O nosso Deus, ele vai e modifica o seu trajeto para ir naqueles que são rejeitados, aqueles a quem a sociedade jamais estenderia suas mãos. Jesus Cristo vai até eles e não faz acepção de ninguém. O que me chama a atenção é que o nosso Deus, ele escolhe as coisas loucas. Deus escolhe os humildes. Deus escolhe os desprezados com amor incondicional. O que é um amor incondicional, pastor James? É um amor que você não precisa pagar. Você ganha por graça. Você ganha porque a sua essência, o seu atributo já é amor, que é o amor de Deus. Irmãos, pensa no que vocês eram antes de serem chamados. Muitas pessoas, meus irmãos, que vêm na igreja quebrado, endividado. Muitas pessoas vêm na igreja com seus casamentos destruídos, com seus filhos nas drogas, com seus filhos nas cadeias, nas grades, com as suas filhas muitas das vezes prostituindo, com seus esposos alcoólatras, com as suas esposas alcoólatras, infidelidade conjugal, traição no casamento, situações que ocorrem, situações que acontecem. Meus irmãos, lembra-se o teu passado, o momento, meus irmãos, de tristeza, momento de angústia, momento de desespero que vocês passaram antes de chegar na igreja. Lembra disso? E portanto, meus irmãos, é muito bom lembrar daquilo que está escrito, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. É o que o nosso Deus, ele escolhe as coisas loucas. Poucos, ele diz que eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir ou aniquilar aquelas que são, para que ninguém se glorie e se vanglorie na presença de Deus. Deus escolhe, não porque nós somos os melhores.
Deus nos escolhe, meus irmãos, pela sua graça. E a Bíblia diz que Deus escolheu aquela aldeia dos rejeitados, aqueles ao quem jamais investiriam, aqueles a qual ninguém abraçaria. Mas a palavra de Deus diz que Jesus tem um encontro com aqueles 10 leprosos. Não era um encontro comum, porque aqueles homens tiveram encontro, meus irmãos, antes de ir para o arraial, antes de ir fora para a cidade. Eles procuraram ajuda em todos os meios e todas as medicinas, e ninguém conseguiram resolver. Até que um dia, quando as suas esperanças estavam acabadas, as suas forças estavam esgotadas, os seus recursos financeiros não tinham mais o que fazer, chegou Jesus, o solucionador de problemas, aquele que estende a mão sem pedir nada em troca, aquele que tem um amor incondicional por nós. Ele escolhe a aldeia dos rejeitados para trazer de volta e restituir a saúde daqueles homens. Lucas capítulo 17, versículo 12. E entrando Jesus numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. De longe. Segundo os costumes mosaicos, uma pessoa poderia chegar até 15 metros de distância de um leproso. Ele poderia chegar até 15 metros de distância de um leproso. Ele não poderia chegar mais próximo do que isso, porque segundo os costumes, eles poderiam ser contaminados, ficar impuros e assim também sofrendo as mesmas causas de rejeições e também serem abandonados pelas suas famílias. Mas a Bíblia diz que Jesus, entrando nessa certa aldeia, os 10 leprosos saíram no encontro, porque talvez eles não sabiam quem era, mas eles viram que aquele homem que tinha entrado ali era um homem diferente, porque ninguém entrava lá, ninguém fazia visita, ninguém ia ver eles como que eles estavam. Como que alguém, rabino, mestre, considerado judeu, vai entrando no arraial dos rejeitados, porventura eles olham e percebem que aquele homem que estava entrando lá era alguém muito diferente do que os outros. Porque Jesus trazia paz, ele fluía amor, ele fluía graça, ele fluía presença. E possivelmente quando esses 10 leprosos conseguem edificar a Jesus, eles veem, está chegando alguém que vai mudar o rumo da nossa vida, está chegando alguém ali que vai resolver o nosso problema, está chegando ali que pega os humilhados e levanta para ser exaltado, está chegando alguém aí que vai curar a nossa lepra. Aleluias. Meus irmãos, Jesus teve que mudar uma trajetória para ir num lugar específico a qual ele queria abençoar. O que me chama a atenção, meus irmãos, que nada é por acaso. Jesus não foi na aldeia dos rejeitados porque a direção do sul para Jerusalém que ele estava prosseguindo, porque tinha buraco, tinha obstáculo na estrada. Não. Ele foi propositalmente, porque ele sabia que lá ele deveria fazer alguma coisa. Quando você olha essa situação, a palavra de Deus diz que lá em João capítulo 4 também, lá em Samaria, quando Jesus chega, ele traz o novo nascimento também para a mulher de Samaria. Quando ela pede água para beber, Jesus falou assim: se ter em mim, uma fonte d'água vai jorrar dentro de ti. A Bíblia diz que Jesus ganhou toda Samaria porque ele mudou a trajetória. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus não faz nada por acaso, ele não faz nada por acidente, ele não faz nada comum, ele faz o incomum para mostrar o seu poder extraordinário, o que ele é capaz, o que ele pode fazer quando ele quer abençoar a vida de alguém. Talvez hoje Jesus deveria que passar ali em Caçapava, ele passou. Talvez Jesus deveria passar ali em Itaara, ele passou. Mas a trajetória de Jesus era lá em Porto Alegre. Mas ele falou assim: não, eu tenho que mudar a trajetória. Depois não vai para Porto Alegre, primeiro preciso passar lá em Santa Maria, na Rua dos Andradas, 1040, na igreja Deus Amor, porque eu tenho uma trajetória para abençoar aquele povo que está me buscando.
Ele não mudou a tua trajetória por acaso, porque estavam fechadas as rodovias. Ele passou aqui nesta noite porque Ele quer mudar a tua situação, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua casa, Ele quer restituir o teu casamento, Ele quer restituir tua vida financeira, Ele quer restituir a sua fé. Eu sei que tem pessoas que são rejeitadas, pessoas que são massacradas, pessoas que são pisadas. Tem pessoas que foram rejeitadas até pelos próprios pais. Eu sou pastor e eu recebo todo tipo de gente na igreja. E às vezes a gente se depara com algumas situações que a gente às vezes fica perguntando: Deus, isso ainda existe? Rejeição dentro da própria família, ou seja, rejeição dos filhos com a mãe rejeitando os filhos. Que às vezes pais adotam um filho de tal forma que esquece que tem mais 3, mais 2, mais 4. Rejeição. Tem pessoas aqui que foram rejeitadas quando criança, nasceram violentas, iradas, bravas. E às vezes as pessoas falavam assim: olha, esse filho seu é muito rebelde, tem um comportamento muito agressivo. Mas ninguém viu o histórico dele ou dela que foram rejeitados desde criança. Tem pessoas que foram rejeitadas pelo pai, rejeitados pela mãe, rejeitados pela esposa, rejeitados pelo esposo, rejeitado pelo amigo, rejeitado pelos irmãos da igreja, rejeitados até mesmo pelo pastor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: todos podem te rejeitar, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, os teus familiares. Mas eu quero dizer uma coisa, que aquele está passando aqui nesta noite para dizer para você que Ele não faz acepção de ninguém, que Ele não rejeita você, que Ele está aqui para estender as tuas mãos e curar e resolver e encher este vazio do seu coração. Meus irmãos, Jesus entra na aldeia dos rejeitados. É maravilhoso. Imagina o presidente ou a presidenta, né, para não dar briga, presidente da direita, presidente da esquerda. Vamos supor que vai lá, uma favela mais pobre do Rio de Janeiro. Não precisa estender o Rio de Janeiro. Vamos pensar numas invasões. Às vezes as pessoas, pessoas de decadência, pessoas passando por grandes necessidades. Imagina uma pessoa de alto nível, escalão, descer nessas comunidades para abençoar, para ajudar, atender, ver o que estão precisando, se precisam de casa, precisam de legalizar esse terreno. Imagina alguém de alto escalão descendo, muito grande, descendo nessas comunidades. Foi mais ou menos isso que Jesus fez sobre essa aldeia dos rejeitados, a aldeia dos leprosos. E eu quero que você entenda: você não é diferente de qualquer pessoa. A única diferença é que você tem um Deus que Ele não rejeita ninguém. Se você é homem, Ele não te rejeita. Se você é mulher, Ele não te rejeita. Se você é idoso, ou jovem, ou ancião, ou criança, Ele não rejeita. Ele entra na sua casa, Ele entra na sua vida, Ele muda a tua situação, Ele abençoa pessoas que nós jamais queríamos que fossem abençoados. Ele sopra o teu espírito na vida de pessoas que jamais nós imaginaríamos, porque Ele ama a todos e não faz acepção de ninguém. É verdade. A Bíblia diz que Jesus entra na aldeia dos rejeitados e 15 metros de distância eles gritam: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, o que me chama a atenção era o conhecimento desses homens. Porque se a Bíblia descreve que de longe eles pararam, é porque eles conheciam a lei mosaica. Isso significa que eram homens religiosos, homens conhecedores de lei, homens que conheciam os mandamentos, homens que conheciam o livro de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico. Eram homens conhecedores. Isso demonstra que a religiosidade não cura ninguém. Isso demonstra que a religiosidade, o conhecimento disso não cura ninguém, a não ser que esta pessoa pratique esta palavra. Eles conheciam, meus irmãos, que não podia se aproximar do rabino, do mestre Jesus. Jesus, meus irmãos, a Bíblia diz que os 10 leprosos, eles foram alcançados pela graça de Deus. Eles foram alcançados pela pureza do nosso Jesus. A Bíblia diz
Lucas 17:13, que levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. O mestre, meus irmãos, ao vê-los em tão humilhante situação, a Bíblia diz que Jesus se move de íntima compaixão por eles, e Jesus lança uma palavra profética da palavra de fé, em que alcançaria a cura aquele que acreditasse nas suas palavras. Jesus não falou assim: ó, vocês estão curados. Não, Jesus falou assim: olha, pela minha palavra. Jesus estava dizendo isso: ó, vocês vão aos sacerdotes e apresenta a eles os vossos corpos, as vossas vidas. O que Jesus estava querendo dizer? Olha, para vocês voltar a reintegração, a reabilitação na sociedade, para suas famílias, vocês precisam passar pelo seu sacerdote para te dar a carta branca. Olha, você está apto, vocês estão aptos para voltar à sociedade, ficar com as suas famílias. É mais ou menos que se a pessoa tiver com uma pandemia, com um vírus, o médico vai dizer: você precisa se resguardar, você precisa ficar em quarentena, você precisa ficar em casa 14, 15 dias, depois tem retorno, você vai lá, faz outro exame, e se não dá nada, ele vai te dar uma cartinha lá e vai te colocar de volta para a sociedade, que você não está tendo mais risco nenhum de passar contágio para ninguém. Assim acontecia também com os sacerdotes, eram parecidos. Se estavam limpados, purificados, eles poderiam até lá e receber a cartinha dos sacerdotes: ó, vocês estão reabilitados, vocês possam se reintegrar com a sociedade, com as suas famílias, porque vocês não têm mais nada. Mas a Bíblia diz que Jesus falou assim: vai ao sacerdote e apresenta. Eu imagino os 10 leprosos felizíssimos por motivo, né? Felizíssimo, correndo: ah, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Que bênção maravilhosa, que vitória maravilhosa. Até que um para e fala assim: opa, peraí, não está certo o que eu estou fazendo. E os 9 continuam indo. Eu falei: não, eu vou voltar lá e vou agradecer esse Jesus pelo meu milagre. Eu vou agradecer. A Bíblia diz que aquele leproso chegou lá, meus irmãos, todo feliz e dizendo: graças te dou, Jesus, pelo meu milagre. Jesus falou: o que você está fazendo aqui? Eu vim agradecer. Mas não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Aleluia. Jesus olhou para ele e falou assim: olha, só tivesse um que pudesse voltar na minha casa para me louvar, só tivesse um para voltar na minha casa para me bendizer, só tivesse um para voltar na minha casa para dizer o quanto eu sou bom, o quanto eu sou maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus lança uma palavra de fé para ele, dizendo: olha, você não vai só receber cura, não, porque hoje eu estou entregando a salvação para a tua alma, porque aonde eu estiver, você vai estar também. Jesus demonstrou 2 importâncias fundamentais para a nossa caminhada cristã. A primeira: sempre agradece a Deus por tudo, até pelas lutas. Não é fácil agradecer pelas lutas, não, mas agradece, porque muitas das vezes Deus está provando a nossa fé. Se nós só sabemos agradecer quando tem dinheiro no bolso, se nós sabemos agradecer só quando o combustível do carro está cheio, se nós sabemos agradecer só quando o pagamento cai certinho na nossa conta, meus irmãos, se nós sabemos agradecer só quando as coisas estão boas, nós não somos verdadeiros fiéis ao Senhor. A Bíblia diz que Jó ficou na escassez, na pobreza. A mulher dele falou assim: marido, você ainda continue mantendo a sua integridade, esse Deus amaldiçoa ele e morre. A Bíblia diz que Jó falou assim: mulher, como louca falas, assim falas tu, porque nu eu vim e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pessoas que só sabem agradecer quando as coisas estão boas, nunca vão experimentar as grandiosidades de Deus. Você precisa ser grato pela chuva. Tem gente que tem um sentimento de ingratidão. Irmãos, tem gente tão negativo que tem hora que contamina até a gente. Meu Deus, tão negativo que você fala assim: irmã, dá licença, eu preciso ir no banheiro, preciso tomar uma água, preciso resolver um negocinho ali. Tem gente que não dá para conversar muito negativa. Ah, porque choveu, porque Deus sabe que eu tinha roupa para lavar. Aí quando faz sol: ah, Senhor, o Senhor não manda chuva porque eu tenho minha horta para regar, estou gastando água.
Meu Deus, tudo reclama porque chove, reclama porque não chove, reclama porque a roupa está pequena, depois reclama porque a roupa está grande, porque reclama porque a roupa coube, mas não foi a cor que ele queria, porque, meu Deus, pessoas que reclamam por tudo. Agradece a Deus. O que eu quero dizer para os irmãos, não é mentir com a gratidão, você deve ser sincero: Senhor, muito obrigado por tudo, mas eu acredito que vai melhorar. Já viu a oração do menino sincero? A oração do menino sincero, certa vez, estava passando por uma decadência financeira muito grande, e a mãe tinha uma horta em casa, não tinha alimento, não tinha mistura, e todo dia comia alface. Aí a mãe falava assim: Deus, muito obrigado por este alface, todo dia. Aí um dia a mamãe deu oportunidade para o filho orar, ele falou assim: filha, hoje é a tua vez de orar. Ele falou: tá bom, mamãe. Ele olhou para o arroz e falou assim: papai do céu, muito obrigado por este arroz, que delícia. Olhou para o feijão e falou assim: papai do céu, muito obrigado por esse feijão. Mas quando ele olhou para o alface, ele falou assim: papai do céu, eu estou cansado de comer mato. Eu muito obrigado por tudo, mas se o Senhor puder mandar, Senhor, uma carninha vermelhinha, eu vou ficar mais feliz. A oração, meus irmãos, não deve ser fingida, deve ser sincera, mas com um sentimento de gratidão. Deve estar grato a Deus. Meus irmãos, gratidão não é você se acomodar com a pobreza e muito menos com a tristeza. Gratidão é você saber que você está passando por um momento difícil, mas que uma hora vai melhorar, porque se Deus é grande, Ele está na sua vida. Jesus falou para eles: olha, rapaz, não foram 10, mas só voltou um, cadê os 9? Eu não sei, Senhor, eu só sei que eu vim te agradecer, eu vim aqui te louvar. Ele falou: rapaz, voltou um gentil para agradecer, voltou um samaritano porque samaritano era gentil, estava, meus irmãos, excluído do plano de salvação, entre aspas. Jesus tinha vindo para os judeus, mas a Bíblia diz que Jesus demonstra o seu amor e seu plano de salvação para os gentios, para os ímpios e pecadores, quando falou para ele: olha, rapaz, não só eu te curo desta lepra, como eu também posso te oferecer a vida eterna. O sentimento de gratidão por tudo que Deus faz por nós, ela reflete outras bênçãos em nossas vidas. Quando você aprende a agradecer a Deus, dar graça por tudo que Deus faz na sua vida, você consegue atrair outras bênçãos, você começa a contagiar outras bênçãos, você começa a usufruir de outras bênçãos. Mas para isso você precisa louvar esse Deus, você precisa agradecer a Ele por tudo mesmo, pelas lutas, pelo vale, pela tribulação, pela prosperidade, pelo dinheiro curto, pelo dinheiro alto. Agradeça a Ele por tudo, porque se você tem um sentimento de gratidão, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Ele mesmo disse: se tu for grato, for fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Quem crê que Deus vai te colocar lá em cima, quem crê que Deus vai te honrar, quem crê que Deus vai te exaltar, quem crê que Deus vai restituir, fica de pé em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, nosso muito obrigado por esta palavra. Nós estamos felizes e contentes, meu Pai, por aquilo que o Senhor tem falado em nossos corações. Abençoa nossos irmãos, nossas irmãs que estão aqui presentes, que todos sejam abraçados, meu Pai, que possam usufruir dos seus milagres, das suas curas, das suas libertações. Continue fortalecendo, continue erguendo, continue vivificando, continue avivando a cada vida. Meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém, Jesus.